Oi, no ar mais um Tempos de Escola. Tempos de Escola hoje vai conversar com um garoto. Vamos primeiro ver a foto dele, de época, assim, olha aí. Olha, eu não reconheceria, mas tem gente que vendo, como a gente vai ver já, vai, claro, saber que é a mesma pessoa. Ele chegou nos estúdios, a gente registrou, vamos ver. Estou falando com o Carlos Eduardo Casagrande, que é o nosso convidado de hoje. Ele estudou na Escola Estadual Tomé Teixeira, em Tararé, em São Paulo. E a gente vai focar um período que vai de 79 até 82, no antigo ginásio, né? Isso. Primeiro, brigadão aí pela tua vinda. Imagina, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bacana. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, a mãe do Casagrande era professora dele, não é? É verdade. Então a primeira pergunta é meio de comportamento. As pessoas achavam isso bom em você, achavam que você tinha obrigação de ir bem em matemática, ou isso não atrapalhava em nada, nem ajudava? Então, ela foi minha professora da 5ª à 8ª, professora de matemática. E, na verdade, a obrigação não era nem obrigação, porque os professores, na sala dos professores, sabiam de tudo que acontecia no dia de aula. Então, todas as tarefas que eu tinha, todas as provas que eu tinha, ela sabia dia, horário. Então, acabava me obrigando, né, a ser assíduo ali, a fazer as tarefas. Mas era difícil porque eu nunca chamava. Eu não sabia se eu chamava de mãe ou de professora. Então, eu nunca chamei a professora. Você nunca teve nenhuma questão para ela, assim, né? Não, de jeito nenhum. E eu era muito tímido, então eu ficava ali no cantinho. E quanto menos me olhasse, menos eu chamasse a atenção, era melhor. Então eu nunca pedi uma explicação, era difícil. Agora, como é que vocês, no caso agora a família, parou nessa escola? E por quê? Era a escola, na época, era a melhor escola. Era a escola da cidade, né? Minha cidade tem por volta de 50, 60 mil habitantes. Então é uma cidade pequena. E é uma escola estadual. E, enfim, lá eu comecei com 6 anos e fui até a 8ª série, até em 78 foi isso, eu acho. Então, foi esse período aí, mas a escola era praticamente a única na época. Uhum. Você, com essa timidez, assim, que você disse a te acompanhar nesse período, fazia amigos fáceis, tal? Ou você teve um pequeno grupo que te acompanhou? Como era? Não, eu não tinha muitos amigos, não. Eu tinha, assim, tinham vários colegas, né? Mas amigos mesmo eram poucos. E teve alguns amigos que me acompanharam, sim. Inclusive eu tive um grupo musical, o Viva a Voz. Ah, é? Que a gente participou Era de um vocal, festival. assim, só? Eu tocava violão e cantava. Foi um período que com os amigos. E era uma escola, era salas masculinas e salas femininas? Não. Era mista? Não, era mista. Era mista. Eram todos juntos. Enfim, não tinha divisões de salas. Uhum. Então a gente vai ver alguns amigos da época. E também a gente vai rever a escola. Você tem ido lá? Não, faz tempo que eu não vou. Faz alguns anos que eu não vou. Acho que uns 4 ou 5 anos que eu não vou para Itararé. Mas você indo a Itararé sempre visita a escola? Não visito a escola. Você passa em frente à escola, Sim. Porque Itararé é uma cidade muito pequena. Então, você passeia pela cidade por uma rua, sobe uma e desce a outra, né? Aquela que você vai de carro, fica passeando de carro, vai, sobe, desce. E a escola fica exatamente nessa rua mais movimentada da cidade. E faz tempo que você não entra na escola? Isso, faz tempo. Na escola com certeza, faz anos, imagina. Então vamos ver como ela está agora. Vamos lá. Carlos, estou eu e o Júnior aqui. Nós vamos tentar relembrar algumas partes da
da escola, da parte estrutural do Tomé Teixeira. Vem com a gente. Vem. O pátio continua mais ou menos igual. A única parte que a gente vê que notou foi essa parte de essa cobertura de vidro. Aqui também, aqui era a cantina, onde tinha um palco, que todo véspera de feriado ou assim, quando tinha alguma coisa, algo comemorativo, tinha um showzinho aqui que o Carlos cantava, eu cantava. A gente para dublar, né? Cantar não, dublava, a gente dublava as musiquinhas de Roberto Carlos aqui. Oi, Carlos. Lembra da gente? Flávia, Carolina e Márcia. Estudamos com você. Fisicamente, o Carlos era um menino muito bonito, tinha os olhos verdes que chamava atenção. Ele tinha o cabelo comprido e era muito tímido também, né? Ele, apesar de toda a timidez, ele foi um dos primeiros dos meninos da sala a ter namorada. Essa escada aqui não existia, nova. Essa parte aqui era a parte Temido temível. porão. Temido porão. Essa área aqui é onde era a parte de educação física, onde tinha as aulas de educação física, só que ainda não era coberta. Então, aqui, nesse cantinho aqui, a gente jogava bolinha de gude, Isso. né? E aqui também, no fundo, tinha uma sala de aula também. Vamos ver uma sala de aula para ver se era como antigamente? Vamos? Nossa, a porta, acho que é a mesma, né? Mesma. Nossa, a gente tinha a impressão que a sala era bem maior. Bem maior, né? Eu tive a mesma impressão. Uma sensação gostosa, Muito né? gostoso. Você volta lá realmente aqui há 20 anos atrás, né? Uma vez, alguns alunos, né, nem todos, pegaram todas as cortinas das janelas e amarraram todas as cortinas. Daí nós todos fomos encaminhados para a diretoria e levamos um dia de suspensão. Todo final de semana tinha uma festinha, né? Os meninos levavam salgadinhos, os meninos levavam bebida. O bailinho acontecia da seguinte maneira. Você escolhia seu par e começava a dançar. Alguém pegava uma vassoura, né? Entregava a vassoura pra gente tinha que dançar com a vassoura. E assim ia rodando a festa. Naquela época, para nós, ter uma moto era sensacional, né? E mesmo a gente, né, não tendo carteira de habilitação, a gente andava às escondidas, né? Ele andava muito bem, ele adorava empinar a moto. Foi muito bom poder ter essa oportunidade de relembrar esses momentos de escola. Eu desejo a você muito sucesso. Um grande beijo, tudo de bom. Carlos, valeu. Um abraço. Carlos, tudo de bom. Aí, É bacana. faz tempo que você não vê esses seus amigos ou indo a Itararé? Você... Não, o Chico eu vi. Eu já vi algumas vezes. Mas é uma delícia lembrar esse tempo. É. E as salas, é engraçado, eu achava, até comentei antes, né, que eram salas grandes. Eu imaginava também que eram maiores. Maiores, claro. Engraçado. Né? Agora, duas coisas aí. Você fala da timidez, as pessoas falam da timidez, mas você foi o primeiro cara a arrumar uma namorada e empinava a moto. É isso? Verdade, é verdade. Eu, na verdade, fazia tudo com a moto. Eu fazia trilha, um pouco de motocross. Isso com quantos anos? Com 17. 17, né? Não, tudo bem. Com 17 anos eu ganhei minha primeira moto. E aí, com 18 anos, eu ganhei uma moto maior. Uhum. E eu adorava moto. Viajava de moto e empinava muito moto. Na verdade, eu colocava um amigo mais maluco que eu na garupa, que era o Afonso, que ele ia na minha garupa arrastando latinha no chão. Pra você ver como é que é. Muito Essa bom. época. A gente tem duas fotos aqui. Vamos ver, você comenta, por favor, tá? Tá. Então vamos lá. Aí, Ah, aí já dá para ter uma ideia de como você era. meus irmãos, meu pai ali no fundo, minha irmã aqui, A Fabiane. família. O Christian está em vermelho. Isso em E o Tararé. Matheus. Aqui eu já morava na chácara. Eu morei 6 anos na zona rural. E isso é interessante também porque eu fui dispensado da educação física. Então eu não sei, eu não peguei amor a futebol,
voleibol, eu não aprendi, porque eu não tive esse contato com várias pessoas. Não, mas pra aí aprender. você estudava ainda no Itararé e morava... Eu morava na zona rural. Na eu zona morei rural? numa chácara. Seus pais eram trabalhavam na zona rural? Meu pai tinha criação de gado, de suínos, mas na verdade a gente mudou para a zona rural durante a reforma de uma casa nossa na cidade, que era para durar 1 ano e meio, 2, e viraram 6 anos de reforma. Então eu acabei morando 6 anos nesse período no sítio. Então eu ia de manhã e quando eu comecei o primeiro colegial eu ainda fazia técnico de contabilidade à noite, então eu tinha que ir e voltar muitas vezes, por isso eu fui dispensado da educação física, senão eu tinha que ir e voltar 3 vezes Entendi. por dia. Vamos ver mais uma foto. Aí, Meu isso aí. cavalo. Meu cavalo, tinha 2 cavalos. Essa é a casa onde eu morava na chácara, que era uma delícia. Essa E era grama toda, muito longe da escola. Qual era a sua rotina, então, de acordar, ir para a escola, quando você morava aqui? Eu acordava muito cedo, assim, não era tão longe, ficava uns 8 quilômetros, 10 quilômetros, mas para uma cidade como Itararé, tudo é muito longe, né? Da cidade, então devia ser, sei lá, 20 da escola. Entendi. Aqui para São Paulo não é nada, né? Mas para lá a gente tinha que acordar mais cedo e eu voltava tarde para o almoço, então isso também me agoniava. E aí depois eu tinha que voltar para estudar à noite. Entendi. Bom, no próximo bloco a gente vai falar como era teu comportamento dentro da sala de aula, em relação às matérias, teus gostos, tuas afinidades. Tempo de escola, volta já. Tempos de Escola está de volta hoje com o Carlos Casagrande, que estudou em Itararé, na escola Tomé Teixeira. A gente está pegando um período que vai de 79 a 82. Antes da gente voltar a essa escola, você estudou mais de uma vez, porque sua mãe, para quem não viu o primeiro bloco, era professora de matemática do próprio Carlos. Você chegou a estudar em outras escolas onde sua mãe também foi sua professora? Não, só nessa. Só nessa, Foi da né? 5ª à 8ª. E ela foi professora de todos os meus irmãos, né, dos 4. Que sabe matemática, assim, Que sabem absurdamente. matemática absurdamente. E eu era bom em matemática, eu gostava de matemática. Não por ela, mas eu gostava de matemática. Agora, e como era então na sua casa? Porque eu tenho a impressão que, assim, sua mãe levava os trabalhos, as provas para serem corrigidas em casa, não é? Você ficava o quê? Curioso? Tinha uma regra, assim, olha, enquanto eu estou trabalhando aqui nas provas, você, por favor, nem chegue perto. Como ela te avaliava? Ela é extremamente ética, então eu não sabia absolutamente nada, ela não me ajudava nos estudos, na verdade, ela me fazia estudar sozinho. Né? Me tratava como um aluno comum, como se não fosse o filho. E na correção a mesma coisa, e se eu errasse alguma coisa, eu tinha que estudar mais aquilo que eu errei. E em outras matérias também, né? Ela ia saber, com certeza, em minutos, o que eu tinha tirado. Talvez ela soubesse antes de mim o quanto eu tirei nas avaliações, porque ela tem a sala dos professores onde eles se reuniam a todo momento. Quer dizer que você levava bronca antes sem saber por quê. Né? Muitas vezes. Mas você foi um bom aluno, ou não? Eu não me lembro direito, na verdade. Eu acho que eu fui um bom aluno. Sim. Não sei se eu tirei notas muito altas, eu não me lembro exatamente desse período se eu tirei notas muito altas, mas muito baixas eu não tirei. Não, em matemática com certeza não. Matemática provavelmente não. Vamos ver mais 2 fotos aqui. Ah, muito boa. Que é o Santos Dumont? Santos Dumont. Não sei onde é. Mas já é um pouco mais crescido, né? Será que é em Itararé ainda? Não me lembro onde foi. Não me lembro aonde foi. E aí? Essa aí você lembra? Aí sim, no desfile.
Eu desfilava Em Itararé? Em Itararé. Em todos os anos tinha um desfile. A cara tímida aí, não sei A se cara era. tímida. Magrinho. É, muito Magro. magro. Então tinha um desfile de festa junina pela escola. Olha, a cidade está na rua. Não, ixi, a cidade toda ia pra rua, em todos os desfiles. Eu também desfilei tocando flauta, desfilei tocando bateria não, repique. Certo. Enfim, foram vários desfiles. Todo ano tinha desfile. Esse desfile, num desses você pensou, um dia eu vou desfilar numa passarela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha profissão mesmo, como modelo e como ator, foi o destino que me guiou. Eu nunca tive esse sonho, nunca tive o sonho de ser modelo. E o que na você verdade, pensava era perdido. Mas nessa época, então, o que é que você pensava? Na verdade, eu pensava em ser contador, que era professor. O meu pai tinha um pouco de várias profissões. Ele trabalhava no banco, aí depois ele começou a vender madeira e ele, em casa, ele fazia contabilidade de várias lojas, né, em Itararé, e eu ajudava. Eu ajudava, na verdade, em tudo, no sítio. Ele me fazia trabalhar desde pequeno em tudo. E eu gostava de estar no escritório, então eu imaginava ser contador, tanto que eu fiz técnico de contabilidade. Agora, já que sua mãe era professora, como era a sua relação com outros professores? Né? A gente está falando muito da sua mãe e tal, mas você tinha algum professor fora tua mãe que você se lembra dessa época? Uma matéria que te cativava mais, que você tinha mais vontade, tinha mais prazer? Não sei. Na verdade, eu levava a escola como um dever, né? Então, enfim, eu tinha todas como um igual. Tinha algumas mais difíceis, que era inglês. Eu não gostava muito de inglês. Tinha a Dona Déia, que virou minha madrinha, que era professora de português. E também eu ia bem, mas forçadamente. Forçadamente. Bom, a gente vai ver aqui alguns professores. A gente optou em não colocar sua mãe, porque seria uma coisa um pouco óbvia. Assim, nós vamos ver quais professores lembram de você e como era a tua relação com eles. Oi, Carlos. Tá lembrado de mim? Eu era diretora da sua mãe e você era aluno nosso aqui. Vocês corriam no corredor, quando eu chegava, vocês se escondiam. Lembra-se? Acredito que você não tenha esquecido dessa escola que foi os teus primeiros anos de vida escolares aqui. Eu lembro do Carlos como um menino reservado, muito bom aluno e igualzinho a mãe dele, reservada. Olha, para mim, quando eu entrava na sala de aula, meu filho era um aluno como o outro qualquer. Não havia, para mim, eu não fazia discriminação nenhuma. E em casa, ele era Carlos, meu filho. Eu imagino que você deva se lembrar das nossas aulas de inglês e que eu costumava trazer para a sua turma músicas dos Beatles, que os alunos cantavam, você participava também. Na sala de aula, eu acredito, comigo nunca houve problema de disciplina. A Eliane Terron era chamada de Eliane Terror. Ela era uma professora muito exigente, muito boa e como colega era exemplar. Quando eu entrava em sala de aula, estava aquele intervalo entre uma aula e outra, aquela conversa. Eu entrava, eu olhava pela sala, o silêncio, daí eu sentava para fazer a chamada. Eu nunca chamava atenção, era só com o olhar. Por isso que me chamavam, meu nome é Eliana Maria Terron, e eles chamavam Dona Eliana Terror. Filho, você sabe o quanto foi difícil, está sendo difícil estar aqui hoje. Você, para mim, filho, é muito melhor, muito mais bonito interiormente. É muito mais importante esse filho lindo por dentro e por fora, que eu amo tanto.
Te amo, filho. Legal, claro que sua mãe ia ter que estar aí, não é? Ela tem mãe, mas também admiradora do teu trabalho e do teu comportamento dentro da sala de aula, né? Claro, claro. Lembrando agora, realmente ela era muito rígida, né? Essa coisa de Eliana Terror, todo mundo falava. Mas essa rigidez não era de brava. Era realmente a atitude, era o olhar. Disciplina. É, disciplina. Que a gente teve em casa também. Quer dizer que ninguém tinha uma percepção, apesar das meninas falarem, ele é bonito, e essa coisa que sua mãe falou da beleza interior e da beleza exterior. Quando é que isso começou a se manifestar assim? Você falou que essa época não foi uma época que você se imaginava trabalhando no que você veio a trabalhar, né? Queria ser um contador, tal. Mas as pessoas falavam isso para você. Ninguém chegava para você e falava: você tem que fazer alguma coisa ligada ao teu aspecto físico, à interpretação. Não, nunca. Não, nunca. Nunca tive nenhum amigo, nenhum familiar que tivesse... Nenhuma namorada, nada. Nada que tivesse ligação artística. Não existia. Em Itararé também, ninguém... não tinha isso. Não tinha teatro, não tinha desfiles. Alguns desfiles, um ou outro. Nessa época, inclusive, existia talvez até um pouco de preconceito do homem ser modelo. Certo. Então foi realmente o destino que me guiou. Nunca pensei na minha profissão de hoje. E quais foram outras escolas que você estudou? Epaminondas, que é lá mesmo, que é do 1º ao 3º grau, 1º, 2º, 3º colegial. E aí, de lá, eu fui para Curitiba. Aí é essa coisa do perdido. Eu realmente não sabia que profissão. Eu fui direto para a faculdade em Itapetininga, que eu pegava ônibus todos os dias. Eu fiz ciências contábeis. Mas mesmo assim, eu ia para Curitiba no início da faculdade. Eu fui para Curitiba fazer o cursinho, né? Em Curitiba? Em Curitiba. Ficava a quantos quilômetros de Itararé? É a mesma coisa de São Paulo, dá uns 380. Itararé fica bem no centro, entre Curitiba e São Paulo. E muitos amigos vão para Curitiba também, meus amigos da época. E aí fui estudar para lá para tentar me localizar como profissão. E não consegui. Não consegui, deixei o curso e aí continuei estudando em Itapetininga, mas aquilo me cansava muito porque, imagina, 2h30 de um ônibus todo dia para ir, mais 2h30 para voltar, estudar, fazer prova. E aquilo não me completava, eu deixei a faculdade e aí fui para Campinas passear e lá eu fiz o meu primeiro desfile no shopping de lá. Mas como assim? Você foi passear eu fui passear na casa do meu tio, olhando um jornal, falou: olha, tem um teste para um desfile aqui. De jeito nenhum. Ele meio que me empurrou, falou assim: não, você não está fazendo nada, poxa, então vamos lá. Aí fui, fiz o teste, acabei passando, fiz o meu primeiro trabalho e de lá conheci os modelos que iriam, 2 meses depois, 1 mês depois, participar desse Deluca FDI, que é o concurso. Aí eu fiz o desfile e falei: isso aqui é fácil, então dá para ser. Vamos curtir. Eu estava curtindo, na verdade. E fui para São Paulo e foi o momento em que eu fiz o concurso e ganhei e fui o primeiro modelo da agência. Então, aí começou e exatamente 1 ano depois eu estava em Milão. Morei 1 ano em Milão, fui para Paris. Então, aí comecei a trabalhar e ver dinheiro. Pela primeira vez na minha vida, eu estava trabalhando e recebendo. Bacana. Bom, queria agradecer, então, você ter participado do Tempo de Escola. Obrigado. Eu acho que foi bem interessante para a gente, para o espectador, poder ver um momento do começo da tua vida, no interior da cidade de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Eu acho que foi uma entrevista bacana de relembrar coisas boas. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, foi um prazer. Valeu. Obrigado a vocês. Tempos de Escola fica por aqui. Tchau. Legal, hein? Bacana a história. Era gostoso essa época porque, poxa, andava a cavalo todo dia, charrete. Então é diferente,
passei uma adolescência diferente da maioria.